Ya. La gracia y la paz del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea sobre usted, mi hermano, mi hermana. En esta mañana, quiero, antes de empezar la prédica, agradecer la oportunidad, Pastor Paulo, hermano César. Es un honor y a la vez una grande responsabilidad de nosotros quando venimos a compartilhar delante de la congregação, ou que seja qualquer lugar que nos dê a oportunidade, compartilhar algo já é um honor e uma responsabilidade. Aún mais, quando vamos a compartilhar algo que recebemos de antemano da palavra de Deus. É uma responsabilidade e a la vez um honor. Assim que, mais uma vez, agradecido estou pela oportunidade. Como vocês viram, está bajo o tema el valor de uma atitude, la prédica que vou a compartilhar com os hermanos hoje nesta manhã. E toda a liturgia também foi aí acompanhada de textos bíblicos, onde vai a trazer uma completude da palavra de Deus para nós, para entender que desde o princípio até o fim, a palavra de Deus está composta de coisas verdadeiras e aí não há dúvida para nós trazer em nosso coração para poder aplicá-la a nossa vida. Amém? Assim que, antes de começar a leitura de Juan, capítulo 6, versículo de 1 hasta el 15, eu quero ponerte delante de la realidade de quem era este que escreveu este evangelho segundo San Juan, um de los discípulos, chamado del discípulo amado del Senhor, el discípulo que trae la confirmación del amor de Dios por nosotros desde la creación, ¿verdad? Así que también tenemos más otros tres discípulos que escreveram, ¿no? El Evangelho, que é Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero aqui destacar um pouco sobre Juan, antes de entrar detenidamente em la prédica e trazer as aplicações para nós. Assim que, o valor de uma boa atitude passa por los registros de este apóstolo e seguidor de Cristo. Juan, ele trae para nós o evangelho que é descrito como su evangelho, pero bajo la unción del Espírito Santo, porque ele estuvo aí para trazer as realidades que vamos a ver agora. Perfeito? E é para provar que Jesus era el Cristo verdadeiro, Cristo prometido a los judíos, ao povo judío, pero a la vez também era el Hijo de Deus que vino para todas as outras pessoas, ou seja, os gentiles. Perfeito? Lo conhecemos assim. E há Hijo de Deus que também se tornou apóstolo, que vino de esta classe de los gentiles, que é Pablo, não? Que foi enviado como el apóstolo e é conhecido como el apóstolo de los gentiles. Assim que é a universidade do amor de Deus manifestada. Então Juan vai trazer estes escritos para provar quem era este Cristo, quem era Jesus, né? Destaque ele dá para a Trindade de Deus em seus escritos. Também são detalhes interessantes para provar esta completude da palavra de Deus, que um habla de uma coisa, outro habla de outro, pero há uma completude. Porque quando narramos um fato que nos aconteceu, que vimos acontecer, cada um vai a poner sua versão, pero todos estão conectados em el mesmo facto que lo viu para registrar. Assim que Juan não registra como os outros três a genealogia de Jesus. Também não registra o linaje legal por meio de José e também o linaje personal por meio de Maria, sua madre. José, seu padre, Maria, sua madre. Juan não registra isso. Os outros três, sim. Traz a genealogia e traz também o linaje, não?
E também não há uma narrativa de seu nascimento. Interessante. Ponga-se comigo em este momento. Ele também nos apresenta Cristo como el Senhor, como aquele que foi tentado em tudo, como nós outros, como homem, persona, pero não houve pecado em ele. Muito bem. Também não habla de la escoja de los 12 discípulos, ao qual ele foi um de eles. Interessante isso. Estou trazendo pontos interessantes para conectar você comigo em la mensagem que Deus tem para nós outros. Ele me deu por primeira vez e pus em meu coração e estou compartilhando com os irmãos bajo a assistência do Espírito de Deus. Assim que recíbalo. Também não apresenta nenhuma parábola. Não, Juan não habla de parábolas. E o que vamos a estudar ou compartilhar agora com vocês, esta cena deste capítulo e destes versículos, vai a narrar sobre o quarto milagro de Cristo ao começar seu ministério, não? Então, também ele não traz nada de registro sobre a transfiguração e ascensão de Jesus Cristo. Isto não aparece em seus escritos. Tampouco sobre a grande comissão, da qual nós outros, como missioneiros específicos, para um chamado específico, sempre predicamos muito sobre isso, verdade, Pastor Paulo? Assim que a grande comissão é para a igreja de Cristo. Ir por todo o mundo e predicar. E predicar é arte. Uma vez que vocês sabem que eu e Elizabeth somos artistas, estamos desenvolvendo um projeto bajo o tema da arte, pero há um ministério que é arte, cultura, arte, educação e arte, predicação do Evangelho de Deus. Assim que, assim como compartilhou comigo esta semana por WhatsApp, Pastor Paulo disse, a prédica também é arte. Assim que ouvir também e poner o coração preparado também é arte. Perfeito. Os títulos que Jesus recebeu de Juan são muito significativos. Só por Juan, Jesus é chamado de el verbo de vida. Lá em el princípio, no capítulo 1, Juan vai começar seu evangelho e vai nos dizer que em el princípio, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra de Dios. ¿Verdad? Y ahí ele sigue también nos trayendo a otros títulos, el creador, el unigénito del Padre, y ahí está el versículo 3, todas las cosas por él, está hablando de Jesús, fueron hechas, e sem ele nada do que ha sido hecho foi hecho. Ou seja, comprueba o título que Juan traz sobre que Jesus é o Criador. Também traz o título de que Jesus é o unigênito del Padre, o Cordeiro de Deus, bajo a experiência que ele, Juan, estuvo seguindo a Juan Bautista, o precursor de Jesus Cristo. Juan foi um discípulo de Juan Bautista. Então, ele escutou Juan Bautista dizer, quando foi bautizar a Jesus, que este é o Cordeiro de Deus. Outro título que Juan nos traz, muito significativo de Jesus, é que Jesus é a revelação do grande Eu Soy. E o versículo 14 do capítulo 1 diz, aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós e vimos sua glória, glória como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Mira, meus irmãos, mira, igreja. Juan foi chamado por Jesus, tinha aproximadamente, segundo estudos, aos 25 anos aproximadamente, era jovem. Havia seguido, hasta entonces, como dijo antes, a Juan el Bautista. Ele foi, durante sua vida ministerial e como apóstolo e discípulo de Cristo, mais adelante ele foi exilado em la isla de Patmos.
ele foi também pastor da maravilhosa igreja de Éfeso, que foi fundada bajo o ministério missioneiro de Pablo, que aí também teve como presbítero e pastor a Timoteo. Então, mira, quanta importância temos para ver o que tem para escudriñar em uma leitura do Evangelho de Deus basado nos escritos do apóstolo Juan. Não podemos passar a la ligera uma leitura. Temos que estudá-la. O apóstolo Pedro nos invita a crescer e conhecer a Jesucristo. Perfeito. Assim que ele sobreviveu a todos os apóstolos. E já em sua idade avançada, escreveu este evangelho, bajo a inspiração do Espírito Santo, por todo o que ele viveu, experimentou ao seguir ao Maestro Jesucristo, seu Salvador. Conhecido como o discípulo amado. A divindade de Cristo e ele coeterno com o Padre, ele declara em seu escrito, em seu evangelho. Muito bem, conhecendo um pouco sobre o escritor que nos traz este mensagem maravilhoso de seu evangelho, aqui especificamente, quando Jesus está listo e já para começar seu quarto milagro, porque antes já havia hecho 3 milagros. Não vou adentrar em estes 3 milagros anteriores, mas sabemos que o primeiro foi a boda em Caná, lá transformando el agua em vinho. Tem também o hijo del oficial, e ele se encontrou com a mulher samaritana. Também ele hizo um milagro com o paralítico, e também curou, sanou de lejos, por la fé de este homem, um oficial de la guardia. Su hijo a distância estava em sua casa e ele se encontrou com Jesus e pediu misericórdia. E agora Jesus está, depois de isso, em seu dia ministerial, que salia tempranito e agora está como que já chegando a la noite, a puesta del sol está cerca, ou seja, final de tarde, em la tardecita, que podemos dizer assim. Aqui está Juan registrando uma parábola encenada. Eu dije ao princípio que Juan não trata de nenhuma parábola, pero aqui é um facto real, que ele traz para nós e queremos como se fosse uma palavra encenada. Como alguns dos irmãos sabem, eu trabalho com produção teatral. Sou ator também, então sabemos que a representação teatral busca trazer a verdade da cena, do contexto em que os personagens estão vivendo, e o personagem que você vai representar, tu tem que ter uma identificação com ela. Pero você busca muito o lúdico para atrair o público para visualizar. Pero aqui Juan está delante do facto e nos traz hoje para esta realidade. Esta palavra é para nós hoje. A realidade da palavra de Deus não pode ser para que la podemos poner lejos de nós. Este fato aconteceu há mais de 2000 anos, pero é para nós hoje. Temos que trazer esta palavra para cerca de nós e escudriñá-la, e ao receber o mensagem de Deus, ponerla dentro de nosso coração para realizar as obras que Ele quer que sua igreja realize hoje. Então, é uma parábola ensinada, pero o ator e autor principal é Jesus. Jesus é o protagonista. Sua intenção, a intenção de Jesus aqui, delante de esta multitude que vai se acercar a Ele, e juntamente com seus discípulos que o seguiam, porque era um treinamento que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Então, ele vai trazer em sua intenção, em sua mensagem, ele vai ser-lhes partícipes
principalmente sus discípulos, especificamente sus discípulos, de la satisfacción, de la verdadera alegría de servir al rey y participar de sus acciones en el reino que estaba ahí. Jesús dijo, el reino del cielo está aquí. Él era el rey, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de cómo desarrollar una vida cristiana bajo estas enseñanzas para buscar aplicar en nuestra vida las buenas actitudes. Entonces el título es El valor de una buena actitud. Actitud de la multitud. Vamos a leer y usted acompaña conmigo y voy a traer el desglose del mensaje. Juan capítulo 6, del verso 1 al 15, puede acompañarme por favor. Voy a leer. Después de esto, o sea, de todos esses trabajos que Jesús venía haciendo, de milagros, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hasta en este momento Jesús estaba trabajando. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Juan registra esta observación, porque ele estava aí. Ele dijo, que Jesús dijo, pero es una observación de Juan, pero esto decía Jesús para probarle. ¿Probar a quién? A Felipe. Porque él sabía lo que había de hacer. Claro, él era el propio Dios con ellos. Es el propio Dios con nosotros. No lo dude. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, otro, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está, corra la atención, ponga ojo acá, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. E tomou Jesus aqueles panes, e havendo dado graça, los repartiu entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam recostados. Asimismo, os 2 peces, quanto queriam. Mira a observação. Quanto queriam a la gente. E quando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recorred los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recorrieron pues y llenaron 12 cestas de pedazo, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte y solo, o él solo. É interessante o escrito de Juan. Juan é muito meticuloso quando traz o passagem de seu evangelho. Interessante que aqui temos uma multitud, uma classe de pessoas que representa a multitud.
Eu he aprendido em minha vida que a multitude está em la multitude, você não tem personalidade. Você perde sua identidade. Mira que aqui está falando de la multitud, pero de dentro da multitud também vai ter pessoas que vão ter ações que Jesus e Juan vai atrair para nós para que apliquemos para nós hoje. Pero vamos para a multitud. Primeira, não buena ação de la multitud, que foi ver para crer. Muitos de nós já acionamos desta maneira. Queremos ver para crer. Então, para trazer uma configuração do próprio contexto de Jesus e seus discípulos, vamos a recordar a atitude do discípulo Tomás. Aunque ele seguia a Jesus com absoluta devoção, em el capítulo 11, em el verso 16, vamos a ver o que passou. Capítulo 11, el verso 16. Diz assim: isso Jesus recebeu um comunicado de que seu amigo Lázaro estava enfermo e tinha que volver a este setor que era a Judeia, pero ele estava a venir a pouco de allá e seus discípulos lo querem detener, porque Jesus, ao receber o comunicado de que seu amigo Lázaro estava enfermo, ele se compadeceu e disse: vou a volver para meu amigo. Então os discípulos lo detêm e dizem: pero venimos de allá ahorita, e allá lo queriam tirar piedras, e você lo quer volver. Então este discípulo Tomás, para que entendamos a posição de la multitud em este contexto aqui que estamos predicando, ele vai dizer: dijo entonces Tomás, chamado Dídimo, a sus condiscípulos, ou seja, a los outros discípulos: vamos também nosotros para que morramos com ele. Mira que devoção. A multitud queria ver para crer. E trago este significante passagem de registro de Juan com relação a Tomás, porque mais adelante, quando de la transfiguração de depois Jesus vino apresentar-se a seus discípulos ressurrecto, quem dudou quando recebeu a notícia de que Jesus havia ressurrecto? Este mesmo Tomás. Que ele dijo? Ele dijo: quero ver. Vamos ver em capítulo 20, versículo 25, o que traz este homem. Mira, para entender a posição da multitud. Aí, Juan, capítulo 20, el versículo 25. Lhe dijeron, pues, los outros discípulos: ao Senhor hemos visto. Ele dijo: quem? Tomás: se não viere em suas manos la señal de los clavos, e metiere mi dedo em lugar de los clavos, e metiere mi mano em su costado, não creeré. Ou seja, a multitud está aqui delante de um Jesus que já havia hecho muitos milagros. E a multitud vem para ver e para crer, ou crer para ver. Assim como o discípulo. Por quê? Porque os discípulos estavam em um treinamento divino por seu maestro Jesus. E o maestro é bueno. Verdade que sim? Muito bem. Buscamos a necessidade de evidências. Pero aqui se mostrou escéptico Tomás com relação à notícia de que Jesus havia ressurrecto. Buscamos pruebas tangíveis em face do extraordinário de Deus. É isso que Juan está querendo trazer para nós outros com esta primeira atitude não buena de la multitud. Claro que em la multitud poderia haver gente que estava ativando sua fé.
para ser sanado ou para buscar algo mais em Jesus Cristo, al escuchar ou a seguir Jesus. Pero vamos a ver que tinha sim gente aí. Pero quando está em la multitud hace um movimento, você está em este movimento. Nadie vai identificar a você solo, vai identificar como la multitud. Verdade? Assim que a segunda não buena acção de la multitud foi receber. Todos estavam ali, seguindo a Jesus todo o dia, para receber. É bueno receber, verdade que sim? Todos nós outros queremos receber algo. E sempre queremos lo bueno, não lo malo, verdade que sim? Pero queremos receber. Em Hechos capítulo 20, verso 35, parte B, vamos a ver o apóstolo Pablo recordar-nos de las palavras do próprio Jesus, que disse que mais bem-aventurado é dar que receber. Ou seja, a multitude tinha que venir, tinha que ter algo para dar. Pero el maestro es bueno. La actitud de los dos discípulos. El valor de una buena actitud. Hasta ahora tenemos dos atitudes del pueblo de la multitud. Personas que estaban ahí, que vinieron para ver y creer y recibir. Y ahora vamos para los discípulos. Ahí leemos y vamos para el verso 7. En el verso 7 tenemos Filipe. Le respondió: 200 denários de pão não bastariam para que cada um de eles tomasse um pouco. Uma atitude teórica e negativa deste discípulo que estava aí, vendo o que Jesus já estava fazendo. Meu irmão César, isto passa com nós outros, verdade que sim? Muitas vezes dudamos, muitas vezes temos esse tipo de ação, pero Jesus é paciente. Ele está treinando seus discípulos e ele continua treinando sua igreja. Por isso está aqui relatado de maneira minuciosa que Juan vai atrair, pero temos que escudrinhar a palavra para descodificar as verdades que Jesus está querendo nos trazer e aplicar para nós outros. Assim que a atitude que não foi boa deste discípulo Filipe, teórica e negativa, parece que ele já estava recebendo, pastor Paulo, uma classe de administração ou de economia com Mateus, que era coletor de impostos, que já estava aí seguindo junto, não? Mira, porque ele também vê a multitude e rapidamente faz um cálculo que 200 denários não daria para comprar pão para saciar tanta gente. Mira, teórico. E, à la vez, negativo. Porque mira que ele disse: não. 200 denários de pão não bastariam. E temos que trazer para a nossa realidade. Queremos ampliar a igreja, queremos alquilar um outro local, queremos algo para nós outros, queremos uma sanidade, queremos um grado melhor, queremos que nossos filhos estejam participando das coisas do Senhor, pero a vezes decimos: não lo creio. É isso que está dizendo el Filipe delante de seu maestro: maestro, eu não lo creio que 200 denários darão. Imagínate. Quanta gente. Imagina como que um quarto de El Tecal, creio, não, César? Para 5.000 homens, mais mulheres e ninhos. É outro detalhe que Juan não registra cá. Pero vamos a seguir, porque o tempo avança. Pero tenho que trazer o mensagem. 200 denários era mais ou menos 8 meses de trabalho em aquela época. Cobria 8 meses de um trabalhador. Denários vem do latim, denarius,
que chega para nós outros derivado hoje a palavra dinheiro. Ok? Só para que você pueda contextualizar-se. O denário está presente em nós outros hoje, só que de uma maneira derivada. Não? Dinheiro. Ok? Andrés. Bueno, essas foram as duas atitudes de Filipe. Agora vamos para as atitudes de Andrés. Andrés é proativo. Vamos a ver o verso 9. O verso 9 está aqui. He aqui um muchacho que tem 5 panes de cebada e 2 pececillos. Andrés é proativo, porque se você imagina a cena, isso nos é permitido, isto é escudrinhar a palavra, você se mete aí em este cenário, e aí você vai descobrir que Andrés saiu buscando algo. Seria uma contribuição financeira, seria algo para ajudar o maestro, porque o maestro pediu para que a gente se sentara. Ele foi proativo, ou seja, ele avançou antes de los demás para buscar uma solução. E lo encontrou um muchacho que tinha aí sua provisão. 5 panes de cebada e 2 pececillos. E é interessante que, luego de esta proatividade, vindo lá, incredulidade. Outro discípulo de Cristo. Não foi de la multitud, foi de los discípulos. Às vezes estamos em nossa própria casa, falando como igreja, que às vezes a multitud está aí, pero nós outros também não praticamos a boa atitude de crer que em Ele, sim, lo podemos todo, em Ele. Não? Há uma prática hoje que diz que eu lo puedo, não? Pero é em Ele, Jesucristo. Muito bem, então aqui ele tem 2 atitudes que não podemos aplicar para nós outros. Muito bem, que é a proatividade. Sim, buena, pero seguido de incredulidade, não vai a resolver, não vai a trazer solução. Pero eles estão em treinamento divino e o maestro é bueno. Vamos ver a atitude, porque aqui vai dizer que ele encontrou um muchacho. Está aí um muchacho que tem 5 panes de cebada e 2 pececillos. Mira, o que Jesus está querendo ensinar a seus discípulos e ensinou aqui e chega a nós outros hoje por o registro do apóstolo Juan, que é a palavra de Deus, que é eterna e é atual e é ativa e está disposta a ativar nossa fé para que creiamos que hoje sim lo podemos. Você pode ser um desses muchachos que está em la multitud. Pero tu tiene que ter esta boa atitude que vamos a ver que o muchacho tinha. Ele tinha 3 boas atitudes que podemos lograr extrair de acá. Interessante que ele não tem nome. Juan vai atrair esse detalhe. Mira, aqui não tem o nome Joaquim. Tem aí um muchacho chamado Joaquim que tem sua provisão. Tem aí um muchacho chamado José que tem provisão. Tem aí Rolando que tem provisão. Não há nome. Não há. Vamos a entender o que Jesus está ensinando para seus discípulos e para nós outros. Aqui também é destacado 5 panes de cefada. Jesus está ponendo de antemano para os seus discípulos, especificamente, que Ele é o pão de vida. 5 panes de cevada. Leemos aqui que desde a antiguidade, Deus vem tratando com seu povo para mostrar que eu vou a sustener ustedes com o pão de vida. E o pececillo, que tem o símbolo que em grego está escrito de uma maneira que vou tentar pronunciar ix, ou em espanhol ictios, que quer trazer uma
ideia de comunhão com Cristo, comunhão com el Hijo, el Salvador. E também foi usado em la primeira persecução em la igreja primitiva. Quando vino a persecução, os cristianos de aquela época usavam um acróstico, para se identificarem como discípulos de Cristo em la comunhão. Interessante, não? E são dois elementos, pão e pez, que somam 7. Nos passa às vezes despercebido. Quero trazer sua atenção para isso. Mira, aqui são 5 pães e 2 peces. Então aqui temos 2 elementos, ou alimentos, 2 alimentos, não elementos, 2 alimentos. Pão e pez. 5 e 2, que somando vão a dar 7 porções. E 7 é um número em la Bíblia, teológicamente, conhecemos como o número de Deus, ou de la completude de Deus, em suas ações, em sua obra. Oh, glória! Assim é. Temos que entender bem isso. Então, a primeira ação desse ninho, boa ação, ele teve uma ação de prevenção. Ele saiu de sua casa temprano e foi a seguir a Jesus. Já era quase a puesta del sol e ele tinha sua merienda. Provavelmente isso vindo de sua casa. Sua mamãe e seu papá lo ajudaram a preparar. Ele quizás, mira, aí quizás ele queria seguir a Cristo. Mamá, papá, aí tem um homem que se diz el Cristo, el Hijo de Deus, eu lo quero ver cercano. E foi todo el dia. E que sua mamãe e seu papá lhe fizeram com ele? Lo impediram? Não. Lo promoveram com uma merienda. Vá e siga-lo todo o tempo que quiera. E levou sua provisão. E mira que em la multitud, com a proatividade do discípulo André, este muchacho foi encontrado. Prevenção quer dizer ação e efeito de antecipar-se a um evento negativo, com o propósito de proteção ao bem-estar individual e coletivo. Uau! Prevenção, vou repetir, é a ação e efeito de antecipar-se a um evento negativo. Ou seja, a multitud estava aí com hambre, com o propósito de proteção ao bem-estar individual, ou seja, está atraindo para ele, pero se tornou o bem-estar coletivo, porque ele estava delante de quem iba a poder fazer o milagre a partir do que esse muchacho tinha. Não sei o que você está atraindo em sua vida, em seu coração, quando vem à igreja, quando se acerca a Deus em sua casa, quando lhe pede algo, porque Ele vai usar o que tem para saciar sua hambre e a hambre de muitos. Então, prevenção foi a primeira. Segunda foi a cooperação. Esse muchacho resolveu cooperar, porque imagínate comigo, o muchacho poderia poner-se enojado. Não, esse é meu. Assim lo hacemos, verdade que sim? A los niños que estão aqui, a las muchachitas que estão aqui. Sim, e nós outros que já fomos também assim, muchachos, não? Não, esse é meu. Pero ele foi cooperativo. Esta é a boa ação que Juan, ao escrever, Jesus está ensinando para seus discípulos. E está usando um desconhecido em la multitud. Uau! La cooperação é a base da ajuda mútua em prol do benefício de todos. Mira, é a base da ajuda mútua em prol do benefício de todos. Ou seja, eu tenho que ter a boa ação de compartilhar o que tenho. Que seja pouco,
delante de la enormidade de las personas, de la situación, pero si estamos delante de Él, el milagro vai acontecer. E terceira, liberalidade. Liberalidade quer dizer virtude de alguém que atua com desprendimento acompanhado de generosidade. Mira, outra atitude que Jesus está mostrando para seus discípulos, que esse muchacho tuvo, foi de liberalidade. Não está aqui, pero ele poderia ser de la seguinte forma: mira, eu vou dar 3, vou me quedar com 2, vou dar um pececilho e vou me quedar com outro, porque minha mamãe e meu papá me preparou e eu tenho que comer. Aí está. Não. Esse é um tipo de liberalidade, verdade que sim? Pero ele foi mais allá. Ele acionou a liberalidade com generosidade. Entregou todo. Às vezes você tem que entregar todo para o Senhor. É isso que está aqui na palavra de Deus. Descodifique os candados, os secretos da palavra de Deus para aplicar a sua vida em el cotidiano. Ele participou de forma abundante sem esperar receber nada a câmbio. Uau, eu queria estar aí nessa experiência desse muchacho. E os discípulos estavam sendo trabalhados. Eles necessitavam ver isso acontecer. Ou seja, Jesus pode usar a quem Ele quer. El muchacho tinha sua provisão. Já vimos a atitude da multitud, de los discípulos e agora del muchacho. Qual atitude você quer desenvolver delante desta palavra? De la multitud, de los 2 discípulos ou desse muchacho? Eu quero desenvolver de este muchacho. Aunque me equivoque como os discípulos, aunque esteja, às vezes, em um momento em que estou como metido em la multitud, pero tenho que volver para delante de Ele, porque em Ele há poder para transformar a situação que se me apresenta. Muito bem, agora vamos finalmente, estou avançado um pouquinho, pero é a palavra de Deus. Vamos para ele finalmente, que é a aplicação das atitudes do próprio Maestro. As atitudes de Jesus em el verso 5, vamos a ver. Quando alçou Jesus os olhos e viu que havia venido a ele grande multitude, Jesus alçou os olhos e viu a multitud. Então, essa ação lo levou a compadecer-se, ou seja, a boa atitude de Jesus é a compaixão. Nós temos que desenvolver em Ele e por Ele a compaixão. E a compaixão se define mais ou menos desta maneira: é amor profundo e ativo que impulsa para aliviar o sofrimento ajeno. Uau! Isto é compaixão. Eu vou a sair de mim mesmo, de minha comodidade, para ajudar e compartilhar, deixar que o outro comparta e eu pueda ajudá-lo com o que tenho para sair adelante. Segunda atitude de Jesus, gratitude, em el verso 11. E tomou Jesus aqueles panes e, havendo dado graças, lo partiu entre os discípulos. Outra boa atitude que Jesus está ensinando a seus discípulos e a nós outros hoje, a ter gratitude. Gratitude é um acto de adoração. Gratitude nos leva para um coração dependente de Ele. Também nos recorda que todo o que ganhamos de Ele é imerecido, é por graça. E isso, se praticarmos estas boas ações, e esta boa ação de gratitude, vamos a
ter um estilo de vida verdadeiramente cristiano. Terceira boa atitude de Jesus, provisión. Assim como o muchacho tinha sua provisão personal, aqui Jesus vai a proveer divinamente o alimento para a multitud. Provisión divina. Nosotros tenemos provisión, pero tenemos que estar siempre buscando la provisión divina, César. Ele tiene todo. Ele tem todo para suprir todos e com abundância. Quarta, economia. El verso 12. Quando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recorred los pedaços que sobraram. Jesus vai ensinar que nós devemos praticar esta economia, não desperdício, sino aproveitar o que sobra, porque podemos saciar outros. Nos ensina sobre a mayordomia, es decir, como devemos administrar os recursos que nos chegam, materiais, tempo, talentos, que são os espirituales, que vienen de Deus mesmo hasta nosotros. Também para seus discípulos está apuntando para a formação de sua igreja, a partir de eles. El plan maestro de la economia de la salvação divina. Quinta e última atitude de Jesus, versos 14 e 15, que também devemos praticá-la e pô-la em nossa vida. Aqueles homens, entonces, viendo la señal que Jesus havia hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo, es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderar-se de él e hacer-lhe rei, volveu a retirar-se ao monte e ele solo. Aqui, Jesus nos ensina a boa atitude de la humildade. Temos que desarrollar a humildade. El pueblo lo quería ser su rei, o rei de ellos, porque los pudo sanar e alimentar. Como esta ação e atitude se maneja hoje, ¿no? Em nossos dias, não? Politicamente, socialmente, de maneira educativa, não? As pessoas querem honrar e desejar alguém que las assegure vestimenta, alimentos, moradia, abrigo, saúde. E em cambio, se vendem. Pero Jesus não era o rei de eles. Eles anelavam outro rei, não este Jesus. Jesus nos ensina, já para o final, meus irmãos, desta aplicação, Jesus nos ensina a salirmos del foco e dar el lugar a la honra e la glória a Deus Padre. El Hijo está poniendo em prática algo para seus discípulos, especificamente, e para alguns da multitud que estavam ativando aí sua fé em Ele, de que sempre quando alguém vem para te tomar e para te poner em el foco, em nossa vida cristiana, ministerial, familiar, devemos salir e deixar que a glória seja para o Deus Padre e a honra. O Hijo, o próprio Deus, está ensinando isto para nós. E finalmente, meus irmãos, vou ler, Pablo vai nos trazer em Filipenses, e já finalizando. Filipenses 2, de 1 hasta el 11, pero não vou ler. Vou deixar como uma tarefa para você ler em sua casa, porque isto hace uma aplicação deste mensagem. Pero vou ler o versículo 5 como uma aplicação de cierre del mensaje.
Acompanhe-me. Filipenses capítulo 2, el verso 5. Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, a sus hermanos filipenses. Dijo, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Jesucristo. Juan escreveu, registrou todo, com a finalidade de provar de que todo o que foi escrito, todavia houve mais coisas que ele não pôde registrar. E que, em sua finidade humana, também não sabia que íamos a ser alcançados hoje, e que todavia, eu e você como igreja, seguidores de Cristo, dichos cristianos, temos que anunciar todo isso como discípulos de Cristo. Estas buenas enseñanças, essas buenas atitudes, praticá-las e ensiná-las para que outros puedan chegar a la salvação em Cristo Jesus. Seguir a Jesus, mis hermanos, é o mais exitoso e a la vez o mais desafiador projeto de vida. Ponga-se sobre seus pés. Vamos orar. Depois, pastor Paulo. Amado Deus, graças. Graças por tu palavra que foi registrada por um de los seguidores de tu Hijo Jesucristo, aqui na terra, há muito tempo. E que chega a nós hoje com a fidelidade de que como foi inspirada e escrita. Te alabamos porque vivimos hoje esta realidade de que o Espírito Santo nos assiste e nos dá a capacidade de aplicação de tus enseñanças para nossa vida como igreja, nossa vida como pessoas, nossa vida como comunidade, nossa vida social. Dá-nos a capacidade como pessoas que seguem a Cristo, como participantes de tua igreja militante aqui na terra. Dá-nos a capacidade de te representar com dignidade, com as buenas ações que o Senhor mesmo ha puesto delante de nós. Te alabamos e te bendecimos por la gracia del Senhor, por su misericórdia. Em el nombre precioso del Maestro que es bueno, Jesucristo, nuestro Salvador. Amém. Pastor?